Por que o pistão não pode ficar para fora do cilindro em PMI? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Para a gente entender esse tema, o primeiro passo é a gente compreender sobre o pistão, certo? Para falar o porquê o pistão não pode ficar para fora do cilindro em PMI, a gente precisa entender o pistão. Então vamos lá, vamos falar sobre o pistão um pouquinho. O pistão, ele é dividido aqui basicamente em três partes aqui, tá? A cabeça, o corpo e a saia, certo? Ou seja, a gente tem um pistão que normalmente é um pistão fundido, tá? Esse aqui é um pistão fundido, não é um pistão forjado, certo? Feito de liga de alumínio, tá? O que acontece? Normalmente, na maioria dos pistões, eles são fabricados com as medidas da saia maior, ou seja, mais larga do que a medida da cabeça aqui em cima. Como assim, Otávio? Por que é feito, por que o pistão ele é fabricado dessa maneira? Em cima é menor e embaixo é maior. Vamos lá, para a gente mostrar isso aqui, ó, é o seguinte, ó. Se eu pego aqui na parte superior do pistão, aqui, ó, na cabeça, lembra a parte da cabeça do pistão, ó? Se eu pego na cabeça do pistão, eu tenho 60,75 milímetros. Se eu pegar na parte da saia do pistão aqui, ó, eu tenho 61,25. Ou seja, a saia aqui embaixo é mais larga do que a cabeça aqui em cima do pistão, a parte superior aqui do pistão. Por que isso acontece? Isso geralmente acontece para compensar a dilatação, ou seja, a cabeça do pistão está em contato direto com a frente de chama da mistura ar combustível. Então ela há uma dilatação. A dilatação nada mais é do que aumentar, ou seja, o tamanho dessa peça aqui. Quando ela aumenta o tamanho, eu preciso que, para compensar isso, tá? A saia é fabricada, os fabricantes, tá, fabricam a saia mais larga do que a cabeça aqui do pistão, para compensar essa dilatação que há. Por quê? Se o pistão ele fosse fabricado nessa medida aqui em cima, 60,75, até aqui embaixo, o que iria acontecer aqui, ó, é que no movimento, se eu deixo uma folga daqui, poderia haver o travamento, certo? Se essa peça dilata numa certa quantidade, ela ia dilatar, ia travar, ia colar, não ia ter um funcionamento correto. E além de uma vibração maior, porque o pistão se balançaria muito, porque a biela ela se movimenta de um lado para o outro. Vou tirar o cilindro aqui, ó. A biela ela se movimenta, ó, de um lado para o outro, subindo assim, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ela vem fazendo esse movimento. Quando ela faz esse movimento, ela força aqui o pistão, certo? O pistão está aqui, ó. Ela vai forçar o pistão, ó, se ela está nesse lado, o pistão está descendo, forçando a saia do pistão contra aqui o cilindro, certo? O mais importante que a gente precisa entender é o pistão, tá? O que acontece? Aqui no pistão a gente tem os anéis, certo? Primeiro anel é o anel de compressão, o anel raspador e o anel do óleo aqui, certo? O anel raspador também faz função aqui de anel de compressão também, certo? Por isso que, dependendo da preparação que eu faço, se eu retirar aqui o primeiro anel e deixar só com o anel de baixo, vai ter uma compressão da mesma maneira, porque esse anel raspador ele também ajuda a fazer a vedação ali do cilindro, certo? Quando eu tenho um pistão que ele é mais largo embaixo para compensar esse fator, ele ajuda a manter aqui, a não ter uma vibração ali no cilindro, mantendo ali um equilíbrio ali dentro do cilindro. Quando a gente vai fazer a retífica, tá? A retífica aqui do cilindro, a medida da retífica ela não vai ser retirada daqui de cima, ela vai ser retirada daqui de baixo. Por isso que quando eu quero medir um pistão, você nunca vai medir ele aqui, ó. Aqui ele tem 60,75. Você vai medir ele sempre pela saia, que é o lado maior do pistão. Então, o cilindro aqui, ele vai ser retificado na medida aqui de baixo, só que ainda tem uma folga, que é aquela folga que a gente deixa ainda. Porque não pode ser sem folga nenhuma, senão no funcionamento iria colar a saia aqui, ó, certo?
Por isso que a gente deixa com uma certa folga aqui. Cada pistão tem uma folga específica, tá? E a gente, como preparador, a gente deixa uma outra folga que é de acordo com aquilo que a gente está buscando na preparação, de acordo com o uso da motocicleta, certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho um pistão que ele é mais largo aqui, ó, nessa parte, e basicamente, né, é o que eu mencionei, a gente tem a cabeça, o corpo do pistão, certo? Que é essa parte aqui, e a saia. É basicamente assim, ó, a saia é como se fosse uma pessoa, uma mulher, certo? A mulher, ela usa saia. Quando a gente fala assim, até a cabeça, menor um pouquinho, o corpo aumenta um pouquinho, e na saia é mais larga. A saia que a mulher está usando, geralmente você pegar uma saia, ela vai ser larga assim, nessa posição assim, ela vai ser mais larga. Isso acontece por quê? Para ajudar a compensar ali a dilatação que há na cabeça do pistão devido à temperatura que ela chega na frente de chama aqui em cima aqui. Então a gente tem os anéis que fazem função dele aqui, e a saia aqui, ó, quando a gente tem esses canais aqui, ó, esses 3 canais aqui, ó, tá? São canais de retenção de óleo. Aqui a gente tem um anel de óleo, então nessa região trabalha com óleo, certo? Na saia aqui, que é a parte que está mais em contato aqui com o cilindro, e quando a minha biela ela está para um lado e para o outro, ela está forçando a saia na camisa do cilindro, por isso que o RL é muito importante de se analisar, devido a forçar a saia no cilindro. Então, eu preciso de uma lubrificação boa aqui. E alguns fabricantes, eles fazem esses canais de lubrificação aqui para ajudar na lubrificação da saia aqui e manter uma durabilidade maior, tá? Quando eu não tenho esses canais de lubrificação, eu posso fazer os canais de lubrificação. Ou levar no torno e fazer dessa mesma forma, ou eu posso vir fazer as bolinhas aqui, ó. Para quê? Essas bolinhas vão ajudar a reter o óleo que está no cilindro e ajudar a manter uma lubrificação maior aqui na saia. Por quê? Quando a gente fala, o meu pistão está batendo saia, eu estou com o motor, já está batendo saia, o que acontece? Nada mais é do que essa folga que foi deixada aqui na retífica, ela já está numa folga muito grande. Ou seja, o pistão começa a bater saia porque você tem uma folga excessiva aqui, ó. Um exemplo. Você pega um pistão usado, você vai ver que nessa região é a parte que tem o maior atrito, ó. É a parte que tem o maior atrito aqui, é nessa região, a região da saia, que é a parte mais larga aqui do pistão, certo? Tá vendo que essa parte ela não é tão larga? Ela dilata com a temperatura. Olha essa parte aqui como ela é gasta. Olha um pistão que colou saia. Quando a gente fala que um pistão colou saia, olha o atrito que houve por falta de lubrificação aqui, ó. Olha a saia como sofreu aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima não sofreu, ó? Eu pego o mesmo lado do pistão, ó. Aqui em cima não tem risco nenhum e aqui, ó, olha o tanto que tá riscado aqui desse lado. Ou seja, grudou, chegou a grudar no cilindro isso aqui, ó. Foi tendo um atrito tão grande que foi pegando ferro, alumínio com o ferro ali, foi havendo esse desgaste aqui, ó, riscando o cilindro, certo? E aqui em cima a gente já não tem risco nenhum. Ou seja, porque essa parte aqui é mais larga do que essa parte aqui, certo? Isso aqui dilata numa certa quantidade, não quer dizer que vai dilatar esse tanto aqui, dilata numa certa quantidade e a gente tem os anéis aqui que forçam aqui, ó, contra o cilindro, certo? Os anéis, ó, eles forçam contra o cilindro assim, ó, para fazer a vedação aqui, ó, certo? Por que é importante entender isso, Otávio? Sobre o pistão, dele ser mais largo, dele ser maior na parte inferior do que na parte superior. Porque isso aqui é de extrema importância quando você vai montar o motor. E caso a saia, ou seja, caso aqui embaixo, aqui, ó, quando você tem o cilindro aqui, certo? Eu não vou colocar esse pistão, porque esse pistão não é daqui, certo? Quando eu tenho aqui o meu cilindro, essa altura aqui do copo aqui, ó, ela é calculada, certo? Tanto da face aqui até aqui embaixo, ela é calculada para manter o seu pistão tanto em PMS quanto em PMI dentro do cilindro, dentro do copo aqui do cilindro. Por quê? Quando a gente fala, por que eu não posso deixar o meu pistão sair aqui para fora no PMI? O que é sair para fora? É o pistão começar a mostrar um pedaço da saia aqui embaixo, aqui, ó. Ou seja, às vezes eu cursei o meu motor, coloquei uma flange, o cilindro sobe um pouquinho. Aí o meu pistão, ele costuma querer mostrar um pouco aqui da saia. Ele passa aqui e costuma mostrar um pouquinho da saia aqui, ó. Tá? Em alguns casos, ele mostra até o pino. Ele começa a sair tanto que ele mostra o pino aqui. Por que isso é prejudicial, Otávio?
Primeiro ponto, lembra que eu mencionei para vocês que o pistão ele é mais largo na parte da saia? Então o que acontece? Quando eu deixo a saia passando para fora aqui, ó, o que vai acontecer? Vai haver uma vibração. Por que vai haver uma vibração? Porque como essa parte aqui é mais larga, se você deixa ela sair para fora aqui, você vai ter uma parte menor dentro do cilindro. Então você vai ter uma vibração de um lado para o outro no pistão aqui, ó. Porque a saia, ela mostrou, o pistão está mostrando a saia aqui, certo? Quando mostra só um pedaço da saia, você perde durabilidade. Dá para montar? Dá para montar, mas você perde durabilidade. Por que perde durabilidade, Otávio? Porque essa parte, ela é maior do que a parte superior. Então, quando eu tenho essa parte saindo para fora, eu vou ter uma parte menor. Então essa vibração que é gerada vai gerar um atrito maior na saia, na própria saia aqui. Ou seja, esse atrito maior vai gerar um desgaste prematuro na saia do pistão que você está usando, certo? Então, quesito de durabilidade, você já reduz muito a vida útil do motor que você está montando quando mostra a saia aqui embaixo, certo? Ah, Otávio, beleza, ele está mostrando a saia, eu vou cortar a saia fora. Piorou. Por que piorou? Porque nesse caso você arrancou a saia fora. Como ela é mais larga, você vai ter a parte do corpo aqui, ó. Lembra? Cabeça, o corpo, que é a parte do pino aqui, e a saia, que é a parte inferior aqui do pistão. Quando você corta a saia totalmente, você não vai ter mais esse apoio. Então o pistão vai bater saia, ou seja, você vai danificar isso aqui muito mais rápido. O pistão, aí nesse caso, cortando a saia, o desgaste é ainda mais rápido. Você vai ter um desgaste prematuro ainda mais rápido. Então você tem um risco de quebras muito grande no motor, beleza? O que você pode fazer caso o seu pistão mostre a saia ou está pegando aqui no virabrequim aqui, em vez de cortar a saia, você pode cortar no sentido deixando o centro da saia, ou seja, fazer nesse sentido aqui, ó. Você pega daqui, ó, vamos supor que aqui a gente tem um corte, tá vendo, ó? Nesse sentido. Vamos supor que a saia aqui tá pegando aqui no virabrequim PMI, certo? Você vai cortar ela no sentido de deixar ela, você não vai tirar ela totalmente, mas você vai deixar um pedaço menor dela aqui, certo? Perde durabilidade fazendo isso? Perde durabilidade fazendo isso. Mas você não tirou ela toda caso o seu pistão tá pegando aqui no virabrequim. Dá para montar? Dá. Aí a saia, ela vai entrar, o meio dela vai entrar aqui no meio, o meio dela, certo? Tá vendo a saia, ó? Se ela pega aqui, ó, se ela tá pegando aqui no PMI, ó, eu vou cortar aqui, ó, no sentido de deixar aqui original, mas aqui, ó, no PMI, o pistão vai entrar dentro das bolachas aqui, ou seja, essa parte vai estar entrando aqui dentro, porque eu cortei nesse sentido. Então eu ainda tenho saia aqui no pistão. Eu ainda vou ter saia, só que num pedaço menor. Perder durabilidade? Sim, vai perder durabilidade. Agora, se você está montando, foi lá e montou, está colocando flange, está aumentando o custo no virabrequim, precisou colocar uma flange aqui, ó. O pistão desce e mostra o pino. Na hora que ele desceu, você está vendo o pino, a chance de quebra é 100% garantida. Por quê? Porque aí você já passou a parte da saia, toda essa parte maior você passou para baixo, sem falar que você está mostrando o pino. Você pode ter o risco da trava se soltar e aí realmente quebrar o motor ali no funcionamento, certo? Então, o que você tem que ficar atento aqui é o seguinte, vai montar aqui, ó, curso maior, vou montar um curso no virabrequim maior, vou colocar um pistão diferente, vou usar flange. O que acontece? O copo do cilindro aqui, ó, copo do cilindro é isso aqui. Eu tenho o cilindro, o copo é esse copo aqui, ó. O copo do cilindro tem que ser calculado, ou seja, ele tem que ser na medida exata do quanto você vai precisar, certo? Se eu coloco flange, tem como, existe o cálculo certo para você fazer. Eu passo lá para os nossos alunos do nosso curso completo de preparação. E nesse cálculo, você vai identificar o tamanho exato aqui do copo do cilindro, para que na hora que você monte, coloque um curso, flange, quando você vai montar aqui, certo?
Mesmo que o seu pistão desse em PMI, ele vai ficar totalmente dentro do copo do cilindro. Quando o pistão fica totalmente dentro do copo do cilindro, você tem durabilidade no motor. Quando ele começa a mostrar, começou a mostrar a saia, já comecei a perder durabilidade. Cortei saia, perco mais durabilidade. Mostrou o pino, a chance de quebrar é gigante, certo? Então você tem que ficar atento nesses pontos. Por isso que eu não posso deixar o meu pistão, quando está em PMI, sair fora do copo do cilindro. Porque as medidas do pistão aqui, ó, elas estão precisas para a retífica que foi feita no seu cilindro. Se ele sai, você vai ter um chacoalho maior, você vai ter uma vibração, isso vai causar um desgaste prematuro. Pode ocorrer de haver um desgaste, arranhar ali, começar a ter um desgaste prematuro, aí vai começar a bater saia, o pistão vai bater saia rápido. Se você deixa sem a saia aqui, um exemplo, tá pegando um virabrequim aqui, cortou a saia, você vai ter aquele som característico ali de pistão batendo saia. Por quê? Porque o pistão está chacoalhando ali dentro, certo? Porque a folga que foi deixada no cilindro, ela foi deixada de acordo com a saia do seu pistão. Ela não foi deixada de acordo com a parte superior. E nem pode ser deixada de acordo com a parte superior. Se você monta de acordo com a parte superior aqui, ó, a chance de grudar ali no funcionamento na hora que haver a dilatação do pistão é gigante. Então, a retífica é feita embaixo aqui, ó, de acordo com a saia, de acordo com a medida maior aqui do pistão. Então, você tem que fazer os cálculos aqui, certo? Para fazer com que o seu pistão não saia do cilindro. Se sair, fica atento nesses pontos. Mostrou a saia, dá para usar ainda, certo? Mostrou um pedaço da saia, dá para usar. Se eu precisar cortar, eu deixo o centro dela. Eu corto, mas ainda deixo um pedaço da saia entrando dentro aqui da bolacha do virabrequim, certo? Agora, desceu para baixo, mostrou o pino, cara, descarta o projeto, porque senão vai dar dor de cabeça. E às vezes, você está investindo no projeto. Às vezes você já comprou pino cursado, pistão de boa qualidade, e no seu projeto, tá? Você já está investindo uma certa grana e está mostrando o pino. A chance de quebrar é muito grande, tá? Você pode falar, tá, mas eu montei assim, tem X anos que eu estou andando assim. Tá, beleza, você pode estar andando assim, mas uma hora ou outra pode vir a quebrar, certo? Ou já está batendo saia, ou você está tendo uma ovalização grande ali no cilindro, porque está chacoalhando demais. Agora, mostrou o pino, a chance de quebrar é gigantesca, certo? Se você está usando assim e não quebrou até hoje, cara, pode ser sorte, tá? Mas pode vir a quebrar a qualquer momento, beleza? Então tem que ficar atento nisso aí. O pistão, ele não pode sair do copo do cilindro devido às medidas que ele tem, pela saia ser mais larga, certo? E por a saia ser mais larga do que aqui em cima, se eu tiro ela, há essa vibração e esse desgaste ali. Quando eu tenho esse desgaste prematuro, um motor que seria para durar uma quantidade, uma quilometragem alta, ele vai durar uma quilometragem baixa, certo? Então fica atento, vai montar. Quando que acontece isso, tá? Quando que o pistão pode sair para fora? Geralmente quando eu aumento o custo do virabrequim, tem uma biela com um centro a centro menor, isso aí pode acontecer, que aí o pistão vai puxar, a biela é menor, vai descer mais, porque eu tenho um curso maior, vai descer mais, ou seja, o pistão vai descer mais. Quando o pistão desce mais, eu preciso ter um comprimento de camisa aqui maior, certo? Então quando você deixa o seu motor mostrando a saia, a chance de quebras é muito grande. Isso é válido também, porque às vezes eu monto o motor e eu acerto o RL do motor, tem um RL bacana, mas se está mostrando aí na saia aqui, eu perco durabilidade. Então às vezes eu montei um motor com RL baixo, mesmo assim não perco durabilidade. Pode ser um dos motivos, o pistão está mostrando a saia embaixo. Geralmente isso vai acontecer quando eu altero o custo do virabrequim, beleza? Na maioria das vezes vai ser quando eu altero aqui o custo do virabrequim, cursando ele, certo? Que vai puxar o meu pistão um pouco mais para baixo, porque quando eu aumento o custo, eu aumento esse distanciamento do PMI, ou seja, do PMI ao PMS, certo? Então aumentando esse tamanho, o pistão desce mais e sobe mais. Quando ele desce mais, eu tenho que ficar atento nesse ponto aqui, do pistão não mostrar aqui a saia na parte superior. Como que eu resolvo isso? Resolvendo colocando um copo de cilindro na medida exata que eu preciso.
no tamanho ali, fazendo com que o meu pistão ele não saia para fora aqui no PMI. Beleza? Então, concluindo, é o seguinte, o seu pistão, o que determina ele dentro do cilindro ali, ó, é a parte de baixo dele aqui, ó. É o que dá o apoio ali dentro do cilindro, certo? Quando você desce ele para baixo, você não tem esse apoio mais. Então, o cilindro continua na mesma medida. Quando você não tem esse apoio mais, o pistão ele balança para um lado e para o outro na parte superior dele aqui, tá? Quando ele sobe, ele encosta novamente na parte do cilindro. Quando ele desce, essa parte sobra um espaço, o que faz ele chacoalhar ali dentro do cilindro. Esse chacoalho, essa vibração, esse movimento de um lado para o outro, vai ocorrer um desgaste prematuro na saia ou pode vir até mesmo a quebrar a saia do pistão, certo? O seu pistão pode vir a quebrar a saia. E quando você passa ele deixando o centro dele aqui, entrando aqui, também pode vir a quebrar a saia do pistão. Ou seja, quebrando a saia do pistão, você vai danificar, vai quebrar o motor. E o pistão também pode vir, dependendo da vibração e da rotação que está esse motor, pode vir a quebrar o pistão totalmente. Ele pode vir a quebrar e virar um farelo ali para dentro ali do motor, certo? Então você tem que ficar atento, muito atento nesse ponto. Lembrando que o que vai determinar é a saia aqui, ó. Então ela tem que ficar dentro do copo do cilindro. O copo do cilindro é o limitador ali, ó. Ela não pode sair do copo do cilindro. Para ter um funcionamento correto, o pistão tem que ficar dentro do copo do cilindro e não sair do copo do cilindro. Quando ele sai, a chance de quebra é muito grande. Lembrando aqui também, pessoal, que é o seguinte, além da saia ser maior, aqui ser mais larga que a parte superior, além da parte superior ela se dilatar devido à temperatura que ela recebe, certo? Por isso que ela é menor. Essa parte menor aqui do pistão ajuda no balanço dentro do motor. Como assim o balanço? A saia aqui, ela tem uma mínima folga. Quando você vai na retífica, você vai levar o pistão e eles vão tirar a medida da saia aqui e vai fazer a retífica aqui no cilindro de acordo com a folga que o pistão precisa, certo? Não tem como, por exemplo, eu ir lá na retífica e mandar abrir 1 milímetro sem que eu vou usar um pistão 1 milímetro. Eu tenho que levar o pistão, porque eles vão tirar a medida do pistão, certo? Então, o que acontece? Além dessa parte aqui, da cabeça do pistão aqui em cima, ela ser menor, tá? Do que a saia, devido à dilatação que há aqui em cima, ela também influencia aqui, por ser menor, no balanço do motor. Como assim no balanço? O motor, a biela, ela trabalha assim, ó, o pistão vai descer e vai subir. Então, há um pequeno balanço aqui, ó, certo? A biela trabalha se movimentando aqui dentro, ó, para um lado, para o outro, girando, mas há um pequeno balanço aqui, não quer dizer que é um balanço assim muito grande, mas há um pequeno balanço ajudando na movimentação aqui, ó. Não é nem isso aqui que eu estou fazendo, mas é só para mostrar para vocês, é um balanço muito pequenininho, mas por quê? Porque essa parte aqui é menor. Então, além da dilatação, que há aqui devido à temperatura, ela aumenta o tamanho, ainda há aqui essa questão do balanço, para ajudar no balanço da movimentação aqui do motor, certo? E aqui há uma pequena folga que você deixa aqui na saia do pistão para não vir a grudar, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e comenta aqui embaixo para mim qual foi a sua experiência, se você já montou, tá, algum kit onde saía aqui a saia, ou se já montou com saindo pino, e qual foi a sua experiência aí na montagem de um projeto assim, beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.